O que aconteceria se disséssemos que o maior segredo da história da humanidade tem sido escondido bem debaixo dos nossos olhos? E que por milênios as respostas sobre os mistérios de nossa própria existência foram cuidadosamente guardadas por aqueles que temiam o poder da verdade? Agora imagine um local desolado, onde o silêncio é interrompido apenas pelo eco distante do vento, guardando um segredo capaz de transformar tudo o que sabemos sobre espiritualidade, religião e o próprio Jesus. Este é o cenário dos manuscritos do Mar Morto. Muitas pessoas conhecem essas inscrições como fragmentos antigos, descobertos acidentalmente no deserto da Judéia. Mas o que esses textos realmente revelam? Eles desafiam a história oficial que aprenderam e, mais importante, revelaram os ensinamentos perdidos de Jesus e seus seguidores. Durante séculos, os líderes religiosos e governantes da época moldaram a narrativa que conhecemos hoje. Mas o que acontece quando essas correntes de controle começam a se desfazer? Quando olhamos além da superfície e nos aprofundamos no significado oculto desses escritos, somos confrontados com uma visão radicalmente diferente da história e da verdade que sempre nos foi apresentada. O que os manuscritos do Mar Morto realmente têm a nos dizer sobre a natureza divina, a espiritualidade pura e os ensinamentos esotéricos de figuras que, com o tempo, foram tornados quase míticos? Nos anos 1940, no coração desértico de Qumran, perto do Mar Morto, uma série de cavernas revelou algo mais do que simples fragmentos de papel. Aqueles que desenterraram os famosos manuscritos do Mar Morto não imaginavam que estariam diante de um portal para um passado há muito perdido. Como em um conto de mistério, esses textos começaram a desafiar os pilares das narrativas históricas fundamentadas, revelando uma verdade por muito tempo escondido, que tocava não apenas os fundamentos da fé, mas as próprias origens da espiritualidade ocidental. Os manuscritos datam de cerca de 2000 anos atrás, no período que antecede o nascimento de Cristo e pouco depois de sua morte. A comunidade que os preservaram, conhecida como os essênios, tinha um conhecimento profundo do misticismo judaico e uma visão radical sobre a religião. Eles acreditavam que a verdadeira essência do espírito humano estava no poder do conhecimento oculto, do esoterismo e de uma comunicação direta com a personalidade, longe das interpretações externas e distorcidas do poder romano e dos líderes religiosos da época. Esses textos não eram meramente religiosos. Eles eram um manifesto filosófico e espiritual. Para os essênios, a verdadeira sabedoria não estava nas escrituras ou nas doutrinas tradicionais, mas na compreensão de códigos, símbolos e verdades universais que transcendiam a compreensão humana comum. Eles sabiam que o conhecimento esotérico era uma chave para a libertação da alma, um conceito que muito antes de ser chamado de hermetismo ou gnosticismo já estava presente em suas práticas e ensinamentos. O que se torna evidente através dos manuscritos é que essa sabedoria estava ligada não apenas à fé cega, mas a um processo interno de transformação e iluminação. A partir do momento em que esses textos foram revelados ao mundo moderno, um medo silencioso se manteve pelas esferas religiosas e acadêmicas. O que se esconde nas palavras dessas páginas? Porque alguns livros, especialmente os evangelhos gnósticos, foram sistematicamente omitidos da Bíblia que conhecemos hoje. O que está por trás das omissões, distorções e interpretações feitas pelas instituições religiosas ao longo dos séculos? Existe uma verdade oculta sobre Jesus e seus ensinamentos que foi deliberadamente apagada, ou mesmo distorcida, para manter um controle sobre as massas. Esses textos
muitos dos quais ficaram ocultos nas cavernas de Qumran por séculos, são uma prova de que o conhecimento verdadeiro muitas vezes é enterrado ou manipulado. O que eles podem nos ensinar sobre as origens do cristianismo, sobre os próprios ensinamentos de Jesus e a filosofia oculta que permeia sua vida e seus seguidores. A história oficial que conhecemos pode ser uma versão manipulada, um reflexo distorcido do que realmente aconteceu naquela época. É fascinante como, por trás dos velhos manuscritos, surgem perguntas profundas sobre o que significa ser verdadeiramente espiritual. Por que as filosofias e ensinamentos perdidos foram abafados ao longo do tempo? O que eles puderam revelar sobre a natureza do homem, do divino e do cosmos, se tivessem sido permitidos para prosperar? Com o tempo, o cristianismo se tornou uma religião de dogmas e instituições. Mas, e se a verdadeira mensagem fosse bem diferente? E se o cristianismo primitivo fosse, na verdade, um caminho esotérico de autoconhecimento e conexão profunda com o divino? Ao mergulharmos nos manuscritos do Mar Morto, entraremos em um mundo onde a linha entre o material e o espiritual se dissolve. Um mundo onde a compreensão profunda da alma humana e da realidade transcende as simples palavras e penetra um reino de símbolos, metáforas e enigmas. Esses textos não apenas relatam histórias ou eventos, eles são mapas codificados para uma jornada interna, um convite para o despertar da consciência. Um dos conceitos-chave revelados nos manuscritos é a ideia da sabedoria escondida. Algo que é manter longe dos olhos da maioria, apenas para aqueles que desejam um olhar disponível além da superfície. Esta sabedoria não é acessível aos que buscam respostas simples ou aos que aceitam passivamente a verdade que lhes é dada. Para entender o que esses textos realmente significam, é necessário abandonar a visão limitada da história e entrar em uma nova forma de percepção, onde a espiritualidade é uma experiência pessoal e direta, não mediada por instituições. Através de passagens enigmáticas e criptografadas, os essênios nos convidam a ver o mundo de uma maneira diferente. Eles falam de uma comunhão com o divino que vai além das orações tradicionais ou dos rituais conhecidos. Em vez disso, falam de uma união profunda com a natureza, com o cosmos e com as forças ocultas que governam o universo. Essa visão esotérica da realidade nos coloca em um campo de reflexão que transcende as ideias ortodoxas sobre religião e espiritualidade. Por exemplo, em textos como o Evangelho de Tomé, encontrado entre os manuscritos, Jesus não é apenas o Salvador divino, mas um mestre que revela os segredos do reino interior. Ele fala sobre o autoconhecimento como o caminho para a salvação. Quem conhece a si mesmo, conhece o Pai. Essa revelação ressoa com a filosofia gnóstica, onde o autoconhecimento é a chave para a verdadeira iluminação. Mas o que isso realmente significa para a nossa vida cotidiana? Como podemos, no mundo moderno, aplicar esse conceito profundo de autoconhecimento e reconexão com o divino? Esses ensinamentos revelam que o caminho espiritual não é algo que pode ser transmitido facilmente através de dogmas ou escrituras. Ele é algo que cada indivíduo deve descobrir por si mesmo, dentro do seu próprio ser. O mestre verdadeiro, na visão dos essênios, não é aquele que impõe suas ideias, mas aquele que conduz os outros a verem a verdade por si mesmos, a perceberem as respostas que já estão dentro de suas almas. Neste ponto, começam a surgir perguntas poderosas. E se o verdadeiro cristianismo fosse sobre uma jornada pessoal de descoberta interior? E se os ensinamentos perdidos sobre Jesus, tal como revelados nestes manuscritos, nos convidassem a uma experiência espiritual direta, sem a necessidade de intermediários?
O que aconteceria com o mundo se todos tivessem acesso a esse conhecimento profundo? Se todos fossem encorajados a olhar para dentro, em vez de seguir cegamente as tradições externas? À medida que desvendamos o significado oculto por trás dos manuscritos do Mar Morto, vemos que eles não são apenas uma coleção de textos antigos, mas um mapa para uma realidade espiritual mais profunda. Cada fragmento, cada palavra, está imbuído de sabedoria ancestral, esperando ser despertado por aqueles que estão prontos para ver. A questão, então, não é apenas que os manuscritos nos dizem sobre o passado, mas como eles nos transformam no presente ao revelar a verdade de nossa própria existência. Agora, à medida que nos aprofundamos mais nas camadas de significado oculto, surgem paradoxos que nos desafiam a compensar tudo o que sabemos. Os manuscritos do Mar Morto, longe de serem simples relatos históricos ou teológicos, oferecem uma visão fragmentada, mas revelada, de uma espiritualidade radicalmente diferente da que domina a tradição cristã ocidental. E o que se torna cada vez mais claro à medida que desvendamos essas camadas é que a narrativa dominante sobre Jesus e seus ensinamentos foi deliberadamente filtrada, simplificada e, em muitos casos, distorcida. Um dos maiores mistérios é o conceito de reino dos céus. Para a maioria, essa ideia está associada a uma realidade distante e celestial, algo que deve ser realizado após a morte. Porém, nos manuscritos, especialmente nos textos gnósticos e nos escritos dos essênios, o reino dos céus é retratado como algo acessível agora, dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, diz Jesus no Evangelho de Tomé, uma declaração que faz sentido apenas se olharmos para ela não com os olhos da religião tradicional, mas da perspectiva esotérica. O reino é um estado de consciência, uma percepção expandida da realidade, onde a conexão com o divino e com a verdade universal é possível a todo momento. Essa visão de espiritualidade não é meramente filosófica. Ela tem implicações profundas sobre como vivemos nossas vidas. Se o reino dos céus está de fato dentro de nós, o que significa isso para a maneira como vivemos o nosso dia a dia? Como podemos aplicar essa verdade ao enfrentarmos as dificuldades, os desafios e as limitações do mundo físico? A resposta, como ensinada pelos essênios, é buscar a transformação interna. É um convite a abandonar as estruturas externas e a autoridade religiosa e confiar em nossa própria experiência direta com o divino. Além disso, outra questão fascinante que emerge dos manuscritos do Mar Morto é a complexidade dos ensinamentos sobre a luz. Em várias passagens, a luz está associada à verdadeira sabedoria e à conexão direta com Deus. Mas esta luz não é apenas metafórica. Ela é real, palpável e pode ser experimentada no plano físico. O misticismo essênio coloca a luz como a chave para desbloquear o potencial humano mais elevado, revelando que a verdadeira iluminação vem da descoberta interna e da reconexão com a essência divina que reside em todos nós. Mas o que significa vivenciar essa luz? Como ela se manifesta em nosso corpo, mente e espírito? A luz, como descrita pelos essênios e nos textos gnósticos, está diretamente ligada à consciência. Ela é a revelação da verdadeira natureza, do ser, a descoberta de unidade com o cosmos e com a superfície. Quando falamos sobre iluminação, não estamos falando de um estado esotérico e distante. Estamos falando de um processo ativo de purificação e despertar, acessível a todos que buscam a verdade e desejam se entregar ao processo de autoconhecimento. Agora, vamos olhar para outro aspecto crucial dos manuscritos: o papel de Jesus e sua relação com esses ensinamentos. Na narrativa tradicional, ele é visto como o Redentor,
o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. No entanto, em muitos dos textos encontrados em Qumran, Jesus aparece não apenas como uma figura divina, mas como um mestre esotérico, alguém que compartilha os mesmos ensinamentos místicos dos essênios, ensinamentos que foram perdidos ou ocultados pela história oficial. Ele nos revela um caminho de autossuficiência espiritual, onde a conexão com o divino não depende de mediadores, mas da nossa própria capacidade de compreender e acessar as verdades universais. As das camadas mais profundas dos manuscritos do Mar Morto, é hora de refletirmos sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Porque, no final das contas, a verdadeira força desses textos não é apenas no conhecimento que eles oferecem, mas na transformação que eles podem provocar dentro de cada um de nós. O conceito mais fundamental que emerge desses textos é a ideia de que uma verdadeira iluminação começa dentro de nós. A chave para o autoconhecimento e a conexão com o divino não está em buscar algo fora, mas em aprender a olhar para dentro. Como então podemos começar essa jornada de transformação pessoal e espiritual? Um primeiro passo poderoso é a prática da meditação profunda. Os essênios acreditavam que a meditação era uma ferramenta essencial para acessar a sabedoria oculta que reside em nosso interior. Não é uma meditação superficial, mas uma busca ativa e deliberada pela conexão com o cosmos e com a luz divina. Para começar, reserve momentos de silêncio e introspecção. Sente-se em um local tranquilo, feche os olhos e deixe-se ficar em silêncio. Não se concentre apenas em pensamentos ou respiração. Procure ir além, para um espaço onde as palavras não são permitidas. Concentre-se em sentir a energia ao seu redor, em perceber a luz que está dentro de você, como uma chama que nunca se apaga. Ao isso, regularmente, você receberá a percepção de que há um espaço dentro de você, um espaço de sabedoria, paz e conexão que sempre esteve lá. Uma prática que os manuscritos nos sugerem também envolve a conexão com a natureza. Os essênios viam a Terra como um reflexo direto do cosmos e acreditavam que, ao nos conectarmos com o mundo natural, estávamos nos conectando com os mistérios mais profundos do universo. Tente sempre que possível estar em harmonia com a natureza ao seu redor. Caminhe descalço sobre a terra, observe o movimento das estrelas ou ouça o som do vento nas árvores. Essas práticas simples nos ajudam a lembrar que estamos todos conectados a algo muito maior do que nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer o papel da disciplina espiritual e do compromisso com o autodesenvolvimento. Para os essênios, o caminho espiritual era uma prática diária, não uma busca ocasional. Isso significa que, assim como um guerreiro se prepara para a batalha, devemos nos preparar espiritualmente todos os dias. Isso pode ser feito através de rituais simples, como a leitura contemplativa dos textos sagrados, a recitação de mantras ou até mesmo a prática de atos de posse e compaixão com os outros. Cada pequena ação consciente que tomamos em direção ao autoconhecimento e à iluminação é um passo mais próximo de uma conexão mais profunda com o divino. Porém, uma advertência importante deve ser feita. O caminho para o autoconhecimento e para o despertar espiritual é repleto de obstáculos. A mente humana está repleta de distrações, medos e condicionamentos que muitas vezes nos afastam da verdade. A tentativa de retorno ao conforto da crença externa, da autoridade religiosa ou da segurança do status quo é sempre presente. Mas os manuscritos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem quando olhamos para dentro e não para fora. A disciplina espiritual é um antídoto para a complacência, uma forma de manter-nos centrados enquanto buscamos a verdade mais profunda. Por fim,
Como podemos usar os ensinamentos ocultos dos manuscritos para viver de forma mais autêntica? A chave está em adotar uma abordagem mais direta e pessoal da espiritualidade. Não se trata de seguir dogmas ou tradições. Trata-se de viver cada momento com plena consciência de nossa conexão com o divino, de perceber as energias invisíveis que nos cercam e nos guiam. Cada escolha que fazemos, cada pensamento que nutrimos é uma oportunidade para alinhar nossa vontade com a verdade mais profunda. Quando começamos a ver o mundo dessa maneira, descobrimos que a verdade não é algo a ser encontrado, é algo a ser vívido a cada respiração, a cada passo. Os manuscritos do Mar Morto não são meramente fragmentos de uma história antiga. Eles são uma chave para um mistério mais profundo, um convite para desvendar as verdades que estavam ocultas. Por milênios, ao explorar esses textos, não estamos apenas revelando os segredos de uma civilização perdida, mas acessamos os fundamentos de uma espiritualidade primitiva e pura, que transcende dogmas e instituições. Essa jornada nos mostra que a verdadeira sabedoria não é algo a ser dado de fora, mas algo que já reside dentro de nós, esperando ser despertado.